Neste mundo ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. Deus abençoe a todos. A rosa no chão sangrando, caindo em flor. Sejam todos bem-vindos. Perdendo sem respiração. O ajuda Espírito Santo. Mas o seu perfume se apega à mão que é Cristo em nós, esperança da glória. e quem a fez. Todos vocês sejam bem-vindos. Que o Santo Espírito Santo de Deus inunde e invada os Seu vossos seres. sangue vertendo, caindo no chão. 3 dias morrendo, oh que solidão. No terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Deus Jesus, abençoe. seu linho dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você Jesus quiser, é o autor, será uma continuador flor. da nossa vida. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão. 3 dias morrendo, oh que solidão. Jesus No terceiro dia o mundo encheu-se de foi esmagado, mas ressuscitou vermelha, de novo para brotou. dar vitória à igreja. A rosa foi esmagada, Jesus, seu linho dos a rosa foi ferida, rosa de Saron, mas no terceiro dia ele ressuscitou para a glória do seu santo nome. E ele falou para os seus discípulos: o templo será destruído, mas em 3 dias ressuscitará. um grande jardim. Que E se glória a Deus, glória ao Pai, será uma flor. glória ao Filho. Jesus, seu linho dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você Nós fazemos parte do jardim de Deus. será uma flor. Nós podemos ser uma flor nas mãos de Deus. Nós podemos ser uma flor na mão de Deus. Me lembro que Deus me deu uma ilustração. Um dia eu vi Você quer ser uma pessoa organizada? um pé de frutas. Esse pé de frutas, eles estavam com as flores. E Jesus falou comigo: pastor Oséias, ou Oséias, o meu servo, como queira. Cada fruto é uma igreja. E eu vi as abelhas, as abelhinhas, colocando néctar, mel. E Deus me deu a ilustração que aquela abelha é como se fosse os obreiros. E o mel, o néctar, é como se fosse o Espírito Santo dado à igreja. Aquele pé todo, como se fosse a igreja no mundo, o corpo de Cristo. Para melhor entendendo, o corpo de Cristo. Escute. E o néctar, o mel, era como se fosse o Espírito Santo ajeitando as coisas na igreja.
o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Aquela árvore representava o corpo de Cristo. Aí eu falei, eu entendi, Senhor, o que o Senhor está falando, proferindo, dizendo, abordando, entrou no meu espírito. Porque nós somos parte do mesmo corpo. Então cada igreja é uma flor, cada igreja é uma flor que exala, que expele o bom perfume de Cristo. Cada igreja é uma flor, cada igreja é uma flor que exala, que expele o bom perfume de Cristo. Então, queridos, não importa qual seja a sua igreja, importante, se você estiver na igreja, tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Onde tiver 2 ou 3, Mateus 18, reunido no meu nome, ali estarei. A igreja, quando você bate papo, falando das coisas do reino, com um colega, com um irmão, com um amigo, com um vizinho, Deus se faz presente. É uma promessa que Deus se faz presente. Muito bem. Eu poderia sugerir como tema a obra linda do Espírito Santo, ou agir do Espírito Santo em nós. Eu vou colocar a obra linda do Espírito Santo. Muito bem. João 16, versículo 7, versículo 11, diz o seguinte: todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Enviá-lo-ei. Isso significa dizer que Jesus foi para o céu, ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós, como eu falei aqui. Vós sois templo do Espírito Santo. Existe um grande teólogo que ele diz que não tem, para ele, o Espírito Santo opera com a pessoa, mas não dentro da pessoa. Respeita-se, mas essa não é a verdade. Ele está equivocado. O Espírito Santo, ele mora em nós. O Espírito Santo, ele trabalha em nós. O Espírito Santo, ele fala por meio de nós. Muito bem. Enquanto ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Queridos, tem obra que o Espírito Santo só o Espírito Santo pode fazer. Tem obra que só o Espírito Santo pode fazer. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Aí você vai ver por quê. Do pecado, porque não crê em mim. Se Jesus não convencer ninguém do pecado, ninguém vai convencer. Né? Se Jesus não convencer ninguém do pecado, o Espírito Santo convenceu ninguém do pecado, ninguém vai convencer. A Bíblia fala que o Espírito Santo seria derramado em toda a carne. O Espírito Santo, ele garante o selo da esperança. Né? Porque há algumas teses, por exemplo, no meio dos tradicionais e pentecostais. Os tradicionais dizem que o Espírito Santo é evidenciado com a mudança de conduta. O Espírito Santo é evidenciado por uma mudança de comportamento. Chega o pentecostal, não. O Espírito Santo, o selo do Espírito Santo é evidenciado quando o sujeito fala em línguas, profetiza e tem os dons do Espírito. Não. Aí vem os tradicionais e falam, não. O Espírito Santo é evidenciado quando há os frutos do Espírito. Pois é. Os dois, de certa forma, têm razão, mas não está corretamente pleno na resposta. E ouvindo de alguns eruditos, de alguns homens cultos da palavra de Deus, de grande saber bíblico, de um notável saber bíblico, falou o seguinte: esse texto que fala que nós somos selados pelo Espírito Santo significa dizer que
é o relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. Não importa se o cara fala em língua, não importa se o cara ora, né? Se ele é uma pessoa que ele é eticamente ou moralmente correta, o importante é que ele precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo. Um relacionamento com o Espírito Santo, né? Os pentecostais dizem que o selo é o batismo, os tradicionais dizem que não, o selo não é o batismo, né? O selo é uma vida adequada, né? Nos moldes da ética e da moral, que implica que a pessoa tem o Espírito Santo. Aí vem a linha do meio, que eu acho mais coerente, mais equilibrada, mais sensata, mais honesta, mais pertinente. Diz não. O Espírito Santo se dá pelo relacionamento que você tem, que eu tenho com Ele. É o relacionamento que eu tenho com Ele, né? Com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo. Não existe vida em Cristo sem a comunhão com o Espírito Santo, queridos. É que eu falo, eu não sou contra a pessoa ter comunhão, ter uma intimidade com algumas coisas que são boas, né? Às vezes tem cara que pega o violão e faz da vida dele a música, isso é bom, maravilhoso. Tem gente que pega até uns livros, né? Eu gosto muito de ler. Tem esse livro aqui, Ensina-me a Orar. É muito bom. Quem me conhece sabe que um dos meus hábitos é a leitura. Um dos meus hábitos contundentes é a leitura. Mas veja bem, outros pegam algo que, por exemplo, a pessoa que trabalha com carro, ele tem aquela intimidade com o carro, e coisas também que é dos seus afazeres, né? Por exemplo, o jogador de bola é a bola, ele tem que ter intimidade, isso é bom, ele tem que saber tudo sobre a bola. Isso é bom, é o padrão de desenvolvimento dele. O médico, o arquiteto, o engenheiro, né? O advogado, o pastor, mas independente de tudo, qualquer ser humano ele tem que ter intimidade com o Espírito Santo. Não estou falando de você saber Bíblia, decorar a Bíblia, isso já é outro ponto. Isso já é outro ponto, é você ter intimidade com o Espírito Santo. É você ter a comunhão com o Espírito Santo, né? Então, eu procurei desenvolver essa comunhão no Espírito Santo desde quando eu era menino. Agora, claro que depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, essa comunhão aumentou. Eu orava 3 horas seguidas por dia. Claro que era isso 20 anos atrás. Eu orava 3 horas seguidas por dia. Participava de grupo de oração, de tudo que é lugar. Hoje não tem WhatsApp, nem grupos, né, de oração como nas redes sociais. Mas antigamente tinha. Antigamente não tinha. Hoje tem, mas antigamente não tinha. Então nós nos reuníamos para orar. Nós subíamos no monte. Nós íamos na casa de um irmão A, irmão B, irmão C, e fazia comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos. Então, o Espírito Santo, ele se revela a nós. Paulo fala a nova esperança em ser cheio do Espírito Santo. E com a chegada do Espírito Santo. Paulo fala a nova esperança com a chegada do Espírito Santo, porque Jesus falou o seguinte: todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá. Que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. Se eu não for, Deus não manda. Mas se eu for, Deus vai mandar. Jesus poderia ficar aqui o tempo todo, no sentido de fazendo os sinais, prodígios, maravilhas, de forma física. Problema nenhum. Não alteraria nada, né? Nos conceitos, nos dogmas, na doutrina cristã. Mas Jesus falou: convém que eu vá para que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo, queridos, para você ter ideia, o Espírito Santo, ele vinha de uma forma
aleatória na vida dos grandes homens de Deus. Dos grandes homens de Deus. É tanto que até João Batista, né, não teve Espírito Santo. O Espírito Santo veio depois que Jesus ascendeu ao céu. Com os discípulos, principalmente. Os discípulos foram o arquétipo, o protótipo, o padrão, parâmetro, né? Os primeiros a serem batizados pelo Espírito Santo. A marquise do Espírito Santo estava ali com os discípulos, e aí foi para toda a terra, né? Para toda a terra. Alguns evidenciam que o Espírito Santo se batizaram com o Espírito Santo é falar em línguas, profetizar, né? Queridos, ser batizado com o Espírito Santo é muito mais do que isso. É você ter a comunhão plena com o Espírito Santo. A comunhão plena com o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. O mover deve andar com o poder do Espírito Santo. O mover tem que andar com o mover. Porque, querido, não adianta o poder, só poder do Espírito Santo, poder. Poder é bom, querido. Você chegar, pregar, a pessoa vai se converter, né? Que para mim o maior milagre não é o coxo andar, o maior milagre não é o surdo ouvir, o maior milagre não é os cegos verem, né? O maior milagre não é um morto, nem um morto ressuscitar. Absoluto, não. É absoluto. O maior milagre é a conversão de uma alma. Agora, perceba bem, a conversão de uma alma só vai ser através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, a conversão, as minhas palavras não constituiu em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas de espírito e poder. Mas de espírito e poder. O apóstolo Paulo proferiu, as minhas palavras não constituem em palavras de sabedoria humana, mas de espírito e poder. Por exemplo, a razão de que um homem se converte não tem nada a ver com o homem que prega a palavra, não, em absoluto. Tem a ver com o Espírito Santo que convence, querido. Convence o homem do pecado. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vamos para a justiça, depois vamos para o juízo. Estamos no pecado ainda. No pecado. Billy Graham, que foi o maior ganhador de alma de todos os tempos, segundo alguns estudiosos, ganhou 200 milhões de almas, né, ao redor do mundo. Não teve convenção não tem capacidade, condições e competência de convencer um ser humano. A partir de uma conversão de 200 milhões, não foi ele, foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que usou a vida dele. Então, perceba que o Espírito Santo é que faz a obra. Não somos nós. É o Espírito Santo. Nós somos apenas vaso, canal, instrumento, ferramenta nas mãos de Deus. Continuando. Quando você andar no caminho, haverá uma voz que dirá, esse é o caminho que você deve andar. Porque o Espírito Santo vai dizer o caminho que você deve andar. O caminho, uma das palavras, segundo alguns teólogos, para o Espírito Santo é dizer também o caminho, porque o Espírito Santo é o caminho que nós devemos andar. Muito bem. E do juízo, versículo 11, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Não, melhor, versículo 10. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não verei mais. Queridos, o Espírito Santo não só convence do pecado. Não é somente do pecado, não. É do pecado, da justiça e do juízo. Por esta razão é que o Espírito Santo ele fala através de nós de algo que nós não estamos entendendo. Por esta razão é que o Espírito Santo ele fala através de nós de algo que nós não compreendemos. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça, né? Para nós sermos justos. Por isso que a justiça tem que andar com o cristão.
O cristão, ele tem que, um dos parâmetros do cristão é o bom juízo, a justiça. E se o Espírito Santo não convencer, não há quem convença. Se o Espírito Santo não convencer, não há quem convença. Então, queridos, e o Espírito Santo não é somente poder, pá, não, também é. Também é. O Espírito Santo, ele se manifesta na vida de cada um à proporção que as pessoas buscam. Às vezes, quando eu subo no monte orar, às vezes eu encontro alguns jovens, né, com 3 dias sem comer e sem beber. É normal você ir aqui no monte, né, daqui mais próximo, aí você vai ver o que? Aqui na Serra da Putuma, um dos grandes centros de oração, né? E é muito bonito quando eu vou lá, tem igreja A, igreja B, pastor lá, pastor B, e converso com um, converso com outro, e são homens de Deus que estão ali fazendo uma obra, e é a bênção, glória a Deus por isso, é um mover abençoado. Isso é bom, isso é bom. A comunhão com o Espírito Santo. Por exemplo, eu teve alguns jovens lá que eu passo 3 dias, e um deles eu falei, ele já me conheceu, pastor. Eu falei, filho, você está há quanto tempo em jejum? Ele, 3 dias. Cuidado com o seu corpo. Ele falou, amém, pastor, glória a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, no templo do Espírito Santo, já preguei aqui, é o corpo, é a mão, é o corpo que você tem, sua cabeça, os pés, é as mãos. E você precisa zelar sobre o templo do Espírito Santo, que somos nós. Fazendo exercícios, boa alimentação, dormindo cedo, no horário pertinente, enfim, cuidando do Espírito Santo, abdicando de vícios, de cigarro, bebida, porque o Espírito Santo somos nós somos o templo do Espírito Santo. Amém, queridos? Muito bem. Então, o templo do Espírito Santo somos nós. O Espírito Santo nos conduz até o destino final. Por exemplo, quando eu era pequeno, os meus pais me pegavam pela mão e me levavam até a escola. Os meus pais me pegavam até a mão e me levavam até a igreja. Os meus pais me pegavam pela mãozinha, né? Me levavam até para cortar cabelo, né? Mas o que ocorre? É esse o papel que o Espírito Santo faz, levar você até o destino final. Levar você até o destino final, né? Quando você encontra com o Espírito Santo, não importa o dia da sua decisão, se você começou pequeno, como Billy Graham. O Espírito Santo pegou Billy Graham, né, assim falou hipoteticamente, logo nos princípios da sua vida, né? Como pastor Moabel, como pastor Silas Malafaia, como Neil Barreto, como outras pessoas, Jeremias Pereira. Então, no princípio da sua vida, e pegou e trouxe. Mas não importa a medida que você for sendo do Espírito Santo, queridos, você é. Por exemplo, Lázaro se converteu depois. Mas quantas pessoas Lázaro ganhou para Jesus? Quantas pessoas Lázaro levou para Jesus? Nelson Ned, aquele que cantou Luz do Mundo, se converteu muito depois. O testemunho dele, queridos, é lindo. E ele falando quantas pessoas Deus usou para ganhar para Jesus. Então, por quê? Porque o Espírito Santo não trabalha no tempo, no kairos, no cronos, mas sim no kairos. O Espírito Santo não trabalha no crono, trabalha no kairos. Tá vendo aqui minha esposa Carla? Ela está estudando com uma grande mentora chamada Adriana Félix, que é a esposa do Carlinhos Félix.
Carlos Félix, um grande cantor, um cantor da minha mocidade também. Daqui um dia eu vou colocar um hino dele aqui. Muito bom, Carlos Félix. E sua esposa também, uma mulher de Deus, né? Voltada mais para a palavra, ele voltado mais para a música. E falando sobre a questão que eu entendi, eu já tinha uma ideia, mas eu entendi ela explicando a questão do crono e do kairos de Deus. Do cronos e do kairos de Deus. O cronos é o tempo do homem, aonde o kairos que Deus se revela. Entendeu? Por exemplo, o dia aceitável da salvação é o dia que Deus escolheu para que o homem venha a ser salvo. No seu crono, na sua história de vida. Porque para Deus, 1000 dias é como um ano, e um ano como 1000 dias. Para Deus, um ano é como 1000 dias, e 1000 dias é como um ano. Então, significa dizer que existe o kairos de Deus no cronos. Se assim eu faço entender. Então, o crono de Deus, o kairos de Deus se dá no cronos, o tempo de Deus. Né? Muito bem. O Espírito Santo falou para Ananias: apareça a certa rua, local, e olhe para um certo Paulo, que está 3 dias sem comer e sem beber, orando. O Espírito Santo, queridos, ele vai lhe impulsionar a falar as coisas, a você fazer as coisas. Porque o Espírito Santo, você se joga com o Espírito Santo, é como um rio. Você entra no rio, você dá um passo, né? O rio bate até sua canela, você anda mais, bate até sua cintura, e quando você anda mais, o rio ele lhe inunda, ou seja, ele sobressai sobre você. Então você fica ali abundante do rio, e o rio vai levar o mar, né, nesse aspecto espiritual para onde ele quer. Assim é o Espírito Santo. Quando você se entrega ao Espírito Santo, ele vai levar você para onde você quer, para onde ele quer, né? Interessante que o apóstolo Paulo, às vezes ele que ia fazer a obra, o Espírito Santo falou: não faça do jeito que você quer ou do jeito que você acha, é do jeito que eu quero. É do jeito que eu quero. Muito bem, né? Então eu vi um exemplo, por exemplo, também de Luciano Subirá, e ele foi na Índia. E ele chegou lá na Índia, e foi um grande homem de Deus, Luciano Subirá. Não é um dos 7 guardiões que eu falo, mas é um grande homem de Deus. Mas o que ocorre? Ele chegou lá na Índia, ele foi pregar o evangelho. E na Índia é diferente daqui, como na China, porque aqui eu prego o evangelho a hora que eu quiser, onde eu quiser. O púlpito aqui, queridos, o seu maior púlpito não é o púlpito da igreja, o púlpito da igreja é bênção. É 5% você no púlpito da igreja. Todo obreiro, o pregador tem que saber disso. Foi a primeira coisa que me ensinaram no seminário. 5% é o púlpito da igreja. 95% é fora da igreja. É fora da igreja. O seu tempo de oração, o seu tempo de busca com o Espírito Santo, o seu tempo de jejum, o seu tempo de consagração, enfim. O tempo que você dedica a Deus. E sim, então Luciano Subirá chegou naquele lugar, escuta, e algumas pessoas têm aversão a Jesus. Não é igual ao Brasil. E lá tem países que é sério, tem países que o povo não gosta mesmo. O pior lugar no Brasil é o melhor lugar nesses países. Né? E ele foi na Índia falando do amor de Deus, e o Espírito Santo falou com ele: vai acontecer um milagre aqui, vai chover aqui. E ele não sabia que o lugar onde ele estava 6 meses sem lugar. Vocês creem em milagre? Eu creio que a chuva de Deus vai inundar aqui, e a chuva sobrenatural de Deus, e a chuva também material, né? E o povo ficou olhando assim. Assim que ele terminou de pregar, começou a chover no lugar. Luciano Subirá. Assim que ele começou a pregar, começou a chover no lugar. E veio a chuva, e o pessoal as pessoas começaram: poxa, o Deus dele funciona. O Deus dele é de verdade. E muitos não gostaram, porque ele estava convertendo a fé do povo, né? E ali teve que sair, mas a obra ficou, os frutos ficou ali, os frutos do Espírito Santo, né? Então, porque o Espírito Santo, que ele dá
todo um checklist, como nós podemos ver essa palavra hoje em dia, normal, é uma palavra contemporânea, de o que nós vamos fazer. Como você vai conversar com alguém, alguém vai dar o checklist para você fazer. Como você conversa com um pastor, um amigo, um coach, um psicólogo, um psicanalista, qualquer pessoa, olha, faça tal coisa em 5 passos, não é isso? Em 7 passos. Isso é muito bom. Então o Espírito Santo ele vai dar o quê? Caminhos para você fazer. Ele vai lhe dar uma direção para você fazer. O Espírito Santo vai lhe dar uma direção para você operar na sua vida e ser um instrumento, um vaso, uma ferramenta nas suas mãos, para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Esse é o papel do Espírito Santo, né? E nós não somos governados por nós mesmos, nós somos governados pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, queridos, ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos como orar. O Espírito Santo intercede por nós. Há 2 pessoas que intercedem por nós, o Espírito Santo e Jesus Cristo, que é advogado junto ao Pai, que intercede por nós, né? Porque o Espírito Santo, queridos, ele nos dá força, ele nos ilumina, nos inspira, ele traz as verdadeiras revelações, as verdadeiras profecias, visão, através do seu Espírito, do Espírito Santo. E ajuda em nossa fraqueza, contra tudo aquilo que nós somos fracos, com que? Graça, unção e favor. A questão do Espírito Santo é a sensibilidade e não a habilidade, nem os dons, né? A questão do Espírito Santo, você precisa ser sensível ao Espírito Santo. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Aí vai falar o quê? E da justiça, porque eu vou para meu Pai e não verei mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Satanás, que já está julgado, já está condenado. A Bíblia fala que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Ensale, né, aquele dia que você vai esmagar Satanás debaixo de vossos pés, do meu pé, do seu pé. Porque Deus vai dar essa graça à igreja. Então você vai sapatear em cima da cabeça de Satanás. É porque Satanás já é um derrotado, ele veio roubar, matar e destruir. E Jesus veio dar vida e vida com abundância. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por isso que não prevalece uma pessoa que se levanta contra o Espírito Santo. Queridos, quem contendeu com Deus e teve paz, querido? Quem contendeu com Deus teve paz. Então, muitas pessoas, elas não compreendem as obras do Espírito Santo mesmo estando na igreja. Mesmo estando na igreja. Não compreendem a obra do Espírito Santo. Não. Pessoas que têm, poderia ter uma maior comunhão com o Espírito Santo, não têm. Por quê? Porque não querem. Não é porque falta disso, falta daquilo. Porque não querem. Porque a mesma comunhão com o Espírito Santo que Charles Finney, do English Moody, Billy Graham, Jerônimo Savonarola, John Hughes, John Knox, Pedro, Daniel, nós podemos ter, queridos. Não existe diferença nenhuma. Não existe diferença nenhuma. A mesma comunhão com John Stott, com Russell Shedd, que passaram, com Ernesto Nini, mais recente. A comunhão com o Espírito Santo é a mesma. A comunhão com o Espírito Santo é a mesma. Então, tenha comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo não gosta, ele se entristece com o pecado, com a prática do pecado. Com a prática do pecado.
O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Então, alegre o Espírito Santo, queridos. Alegre no Espírito. O Espírito Santo quer estar conosco, cooperar conosco, porque o Espírito Santo não faz nada sozinho. Desde o início do meu ministério, o Espírito Santo não faz nada sozinho. Não. O Espírito Santo não coopera sozinho, não. Ele quer usar as pessoas como ferramenta, como instrumento nas mãos de Deus. Quando eu, pela misericórdia de Deus, que eu falo isso para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus, né, já preguei em todas as igrejas, com raríssimas exceções, da cidade que eu vim, da cidade que eu estou, e daqui, algumas cidades do Recôncavo, onde estou. Pela misericórdia de Deus. Né? Mas o que é que eu vejo? Que eu sou cooperador com o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu sou um cooperador, eu sou um vaso, eu sou um instrumento, nada mais que isso. Um simples vaso e nada mais. Eu sou apenas um cooperador, um instrumento, uma ferramenta na mão do Espírito Santo. Falo de coração, sou franco em dizer, como diz um amigo meu, já preguei em muitas igrejas. Pentecostais, os neopentecostais, tradicionais, né, ao longo desse ministério que Deus me deu. Agora, eu sou apenas um simples servo e nada mais, porque o Espírito Santo me usa como instrumento, como cooperador. E não somente em igrejas também, né? Já preguei em alguns lugares, como centro de recuperação, como em escola pública, como no próprio carro, para o vizinho, né? Enfim, não importa. O Espírito Santo quer me usar como instrumento, como ferramenta, como canal. Né? Agora, muitas das vezes, você vai usar a palavra. Mas tem vezes que a sua própria vida é um exemplo de vida, queridos. É um exemplo de vida, a sua própria vida. Não estou falando que você é perfeito, não trabalho com utopia. Não trabalho. Você acha que Billy Graham foi perfeito? Não. Agora foi um homem do padrão de Deus. Davi foi perfeito? Não. Foi um homem do padrão de Deus. E isso ninguém pode tirar, queridos. Né? Os pastores que me pastorearam foram perfeitos? Não, mas foram homens do padrão de Deus. Você vai ser perfeito? Ninguém será perfeito. Mas agora nós devemos ser de acordo com o padrão de Deus. Equilibrado com o padrão de Deus. Amém? Então, agora é necessário que sejamos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma regra. Seja cheio do Espírito Santo. Né? Porque o Espírito Santo vai lhe guiar, vai convencer um homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não vai viver na prática do pecado. Se você pecava, você não pecava mais. Né? Se você viver na prática do pecado, você não vai viver mais na prática do pecado, porque o Espírito Santo vai convencer você. Né? Você vai tomar nojo. Agora você não é que você, como falei aqui ontem, expliquei aqui ontem para você, não é que você não vai pecar, você peca por pensamento, por palavra, por ação, né, por omissão, mas você vai ser resguardado, justificado pelo Espírito Santo, já diferente do ímpio, porque o ímpio ele cai em condenação própria. O ímpio ele cai em condenação própria pelo simples fato de não aceitar a obra do Espírito Santo. A pessoa pode ser ética, a pessoa pode ser moralmente correta, a pessoa pode ter tudo, né? Pode ser uma pessoa boa na sociedade, né? Religiosa, é por isso que tem algum espírito de religião que precisa ser quebrado, né? Mas a pessoa não pode ter comunhão com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que são corretas, honestas, de qualquer religião, mas qual a diferença para o justo e para o ímpio? É o Espírito Santo. Tem pessoas que são mais corretas no mundo do que com o cristão? Tem sim. Tem pessoas que são mais prudentes? Tem sim. Mas só que essas pessoas, elas recusam o Espírito Santo.
E por pior que seja o cristão, ele tem o Espírito Santo que o justifica e ele sabe que ele não depende nada dele e sim do Espírito Santo. É o caso daqueles dois homens que subiram um templo para orar. Um era publicano e o outro era o que? Pecador. O publicano, eu dou dízimo, eu isso, eu aquilo, eu bebê, eu bababá, não sei o que, caixa de fósforo, como diz o outro. O publicano, Senhor, eu sou pecador. Eu não consigo nem olhar para o céu porque eu sou pecador. Jesus falou, já achou graça diante de mim. Porque ele falou de coração. Né? Então, queridos, é por isso que, porque a idade do homem é reduzida, porque foi uma promessa que Deus falou. O meu espírito não contenderá contra o homem. O meu espírito não contenderá só contra o homem. Daí sua vida vai ser de 120 anos. E à medida que foi instituído o pecado, a idade do homem baixou mais. Antigamente o homem vivia 1000 anos praticamente. Noé, Matusalém, dentre tantos outros, né, relevantes na época. Vivia até 1000 anos. À medida que o pecado foi se instalando, a degradação humana, o homem foi o quê? Arrefecendo. Foi diminuindo a idade. Passou para 120 anos. Depois a Bíblia fala que 70 anos. Passadida é cansaço e fado e canseira. Por quê? Porque a medida do pecado. Porque o Espírito Santo, uma das questões do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, querido, da justiça e do juízo. Agora você movimenta o Espírito Santo você orando, você lendo a palavra, você precisa ter essa intimidade com o Espírito Santo. Por exemplo, você vê Maradona tem intimidade com a bola. Isso é bom, querido, isso é maravilhoso. Você vê, por exemplo, tá vendo de um grande maestro, esqueci o nome dele, e ele com intimidade contempla um piano. Bonito, queridos. Como você vê uma pessoa que pega uma arte, domina aquela arte, é bonito. Só que, a despeito de tudo, a pessoa precisa ter a arte com o Espírito Santo. Acima de tudo, com o Espírito Santo. Para depois, até mesmo a Bíblia. Porque você entender a Bíblia, isso é muito bom. Você compreender a Bíblia. Mas a necessidade da comunhão com o Espírito Santo ainda está perpassa a Bíblia. Claro que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o Espírito Santo, por isso que tem muitas pessoas que vão pegar a Bíblia, ela lê a Bíblia de uma forma totalmente seca, tradicional, estúpida, né? As maiores seitas, um dia o professor de seita e heresia falou isso na sala. As maiores seitas e heresias são produzidas pela própria Bíblia. Porque um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, a Bíblia tem que ser lida, explanada com os olhos da fé, com os olhos do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, dou a vida ao homem, mas o homem joga fora. Deus dá a vida ao homem, mas o homem joga fora, queridos. Não apaguei o Espírito Santo, não extinguei o Espírito Santo. Quanto maior a nossa entrega, maior será a obra do Espírito Santo. Quanto mais você se entrega ao Espírito Santo, maior é a obra que ele faz na sua vida. Quanto mais você entrega a ele, Senhor, Espírito Santo, dirige a minha vida, Espírito Santo, conserta meus caminhos, minhas veredas. Não é aquilo que você faz, queridos, é aquilo que o Espírito Santo dirige para você não fazer. Não fazer. Você está tendo paz? Continue. Não está tendo paz? É o Espírito Santo alertando o seu coração. É o Espírito Santo alertando para você não dizer, para você não ver, para você não falar, para você não ouvir, para você não andar, para você não fazer, para você até deixar de fazer. É o Espírito Santo que fala através das nossas vidas. Porque eu falei o seguinte, eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. Cada igreja que eu vou pregar e que preguei, né, pela misericórdia de Deus, principalmente aqui na minha região circunvizinha, né, claro que no início do ministério preguei muito para a glória de Deus, né?
começando lá da região de Cachoeira, de São Félix, Cachoeira, Conceição da Feira, São Gonçalo, Feira de Santana. São principalmente essas regiões que exerci o ministério sendo um cooperador na obra, um servo na obra. E a pergunta que eu sempre falo, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me use conforme o Senhor quer me usar. Né? Por isso, queridos, que eu me permito ser usado pelo Espírito Santo. Quando é correção, quando é conserto, quando é afago, porque o pregador tem que ter essa sensibilidade. O pregador tem que ter sensibilidade em como vai falar em público, o que vai falar. Tem pregador que só fica na área motivacional, que boas novas, que é o quê? Motivar as pessoas. Mas isso é bom, mas tem pregador que só fica nisso, só fica numa boa nova, não quer pro conserto. Tem aquele que só fica no conserto, só chicote, como diz o outro, só chicote estralando, e não fala uma palavra de afago para a igreja. O pregador tem que saber se comportar, tem que ter a sensibilidade de falar, né, aquilo que o Espírito Santo dirige para ele falar. E eu sou muito sensível à voz do Espírito Santo. Sou muito sensível à voz do Espírito Santo, tenho postura e posição. Por isso que nos lugares que eu passei, que não é totalmente igreja, né, as pessoas foram impactadas, às vezes sem eu falar nada. Sem eu falar nada. Não preciso, algumas que me permitiam falar, porque você não vai sair falando para as pessoas, né, para mostrar que você é cristão, não. Quando as palavras não convencem, né, Deus usa o seu exemplo. Por exemplo, eu trabalhei 13 meses, né, de Uber. 3 meses. E muitas pessoas foram evangelizadas, eu ungi o carro, e muitas pessoas foram evangelizadas pelo meu testemunho. Pelo testemunho. Não queria saber se quem entrou no carro era pai de chiqueiro, mãe de chiqueiro, garota de programa. Não queria saber, meu amigo. Quem entrava no carro era abençoado pela palavra de Deus. E todas testificaram que era cristão. Todas testificaram que era cristão. Tem aqueles que davam vazão para falar a palavra de Deus. E o meu princípio é evangelizar. E falava da palavra de Deus. Falava do amor de Deus. Então, quando também trabalhei como professor, né, fora da igreja, fora do contexto da igreja, então o Espírito Santo me levou a também ganhar almas ali. Né? Porque eu quero ser um ganhador de almas. O Espírito Santo me conduziu a ser a pessoa que eu sou, porque eu me entrego ao Espírito Santo, né, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Continuando. Não apaguei o Espírito, não extinguei o Espírito. Quanto maior a nossa entrega, maior será a obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Quanto maior a nossa entrega, quanto maior você ora, você jejua, você entrega, você fica com louvores, você ora, queridos, maior será a obra do Espírito Santo na sua vida. Esta é uma das razões porque Billy Graham ganhava muitas almas para Jesus. Tem pregador que é muito mais usado que ele em poder, em sinais, em prodígios e maravilhas. Eu creio que cada um tem a sua regra de ser. Tem pregador que foi usado muito mais que Billy Graham, né? Isso, e era contemporâneo. Havia até uma questão entre Billy Graham e Terry Osborne, quem era mais, que o povo gosta dessas tretas, né? Eles nem se importavam, mas o povo gosta. Eles viviam a fazer aquilo que era a missão deles. Na época também o Kenneth Reagan, né? E dentre tantos outros relevantes. Mas cada um trabalhava na sua visão, né? Aquilo que Deus deu para ele fazer. Né? O Terry Osborne foi usado muito em curas. O Kenneth Reagan, né? Nos dons do Espírito Santo. E nenhum deles dois, é claro que eles foram grandes homens de Deus, né? Grandes homens que cooperaram com o Evangelho,
Mas nenhum deles dois, apesar dos dons que tinha, ganhou mais alma que Billy Graham. Apesar de Deus usar eles em sinais, prodígios e maravilhas, tanto o Terry Osmond como o Kenneth Hagin, não ganhou mais alma que Billy Graham. Por quê? Porque Billy Graham passava mais tempo orando. E é uma verdade que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nem oração, nem poder. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nem oração, nem poder. Isso é uma regra que isso aí aprendi desde menino, desde pequeno. Entendeu? Se você orar mais, você vai ter mais poder. Se você orar pouco, pouco poder você terá. Se você não orar nada, nenhum poder você terá. Essa é a realidade. O cristão tem que estar orando, né? Tirar um tempo para oração. Não estou dizendo que você vai passar seu dia todo orando, que não é isso. Ah, pastor, eu tenho muitos afazeres. Sim, você tem afazeres, mas não é possível que, como disse Jesus, você não passar uma hora na presença de Deus num dia. Você pode tirar um dia, não precisa ser necessariamente de dia, ou de tarde, ou à noite, ou no dia que Deus colocar para você fazer. Né? Ou o Espírito Santo coloca para você fazer. Eu gosto de orar na madrugada. Não é um clichê porque o pessoal fala de orar de madrugada é melhor, nada disso. Eu mesmo gosto, eu me sinto bem orando pelas madrugadas. É uma coisa minha, né? Orando pelas madrugadas. Tiro ali mais ou menos uma hora de oração, né? Uma hora de oração, acabou. Porque já falei aqui, por exemplo, o templo somos nós. O templo somos nós. Já falei aqui sobre o templo. O templo do Espírito Santo somos nós. Nós devemos orar em todo o tempo, levantando nossas mãos santas a Deus, sem confusão e sem contenda, para que o nome do Senhor vai ser glorificado. Né? Para que o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, queridos? Muito bem. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará de toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Espírito Santo, ele fala, né, com toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos dá a direção. Né? Por exemplo, eu tenho comunhão com o Espírito Santo, como eu leio a Bíblia e como eu oro. São as duas bases dos cristãos: a ler a Bíblia e oração. Né? Se você quiser aprender, você vai ver, você vai ler, vai escutar outros pregadores, outros sábios. Né? Mas o que você precisa ter é a comunhão com a oração e com a palavra. A Bíblia fala que a comunhão se dá com a oração e com a palavra. É o mínimo que se espera de um cristão. Seja ele de qualquer denominação, é o mínimo que se espera do cristão. Seja ele da igreja ortodoxa grega ou da ortodoxa russa, né? É o mínimo que se espera do cristão. Né? Tem muitas pessoas sérias também lá no catolicismo. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Quanto maior a nossa entrega, maior será a obra do Espírito Santo. Né? Quanto maior a nossa entrega, maior a obra do Espírito Santo. E não há quem pague a obra do Espírito Santo na sua vida, que é isso. Ninguém vai conseguir apagar a obra que o Espírito Santo fez na vida de Lázaro, de Billy Graham, na vida de Charles Finney, e Smith Wigglesworth. Né? Hoje tem vários profetas. Por que é isso? Nós, brasileiros, aprendemos com americanos, porque os pilares americanos foram feitos de acordo com a palavra de Deus. A Constituição americana foi feita em grande oração. Por isso que você vê o maior pastor aqui buscando, né, instrução lá da América. Por quê? Porque a América está na nossa frente. A América está em nossa frente. Já falei isso aqui. Você vai ver tantos homens de Deus, né, lá na América. Por quê? Porque foi uma nação que foi oriunda, né, do Espírito Santo. Então, queridos, devemos buscar o Espírito Santo e sermos uma bênção. Ser tu uma bênção. Amém? Então, o Espírito Santo vai estar conosco
todos os dias até a consumação do século. E o Espírito Santo mora em nós. O Espírito Santo, ele mora dentro de nós. É uma verdade, isso é absoluto. Né? E nós estamos selados para o dia da grande, né, redenção. Né? Porque o Espírito Santo, ele veio a uma interligação entre o nome de Jesus, sangue de Jesus e Espírito Santo. Então, quando Jesus subiu ao céu, agora Jesus está conosco, sim. Eu vi alguns falando, não, Jesus está conosco porque ele foi para o céu. Não, ele está conosco, sim, porque Mateus 18 fala o seguinte: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, aonde você está falando de Jesus, o nome do Senhor está sendo glorificado, exaltado, Jesus está no meio. Né? Porque alguém vai pegar, mas está escrito aqui que Jesus foi para cima, né? O Espírito Santo desceu e ele ficou lá. Não, o Espírito Santo, ele habita em nós. Jesus, a presença dele, quando você fala do amor dele, ele se faz presente. Né? Ele se faz presente. Por isso que você precisa ter essa comunhão com o Espírito Santo. Né? E deixar um pouco esse negócio de ficar idolatrando querubim, serafim, arcanjo. Não, são mensageiros a favor do povo de Deus. Né? Mas a obra feita, o compromisso que você tem é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Amém? Os anjos, eles são mensageiros. Os anjos do Senhor acampam ao redor que eu teme. Por exemplo, quando a igreja está em plena adoração, o que acontece espiritualmente, teologicamente, eclesiologicamente falando? A igreja está em adoração. Vêm os anjos, porque os anjos, ele é atraído pela adoração, satisfeito, né? Operando o que tem que operar, curando, confortando, enfim. Jesus sendo glorificado, né? Jesus sendo glorificado, não precisa você ter visão aberta para compreender isso. Né? O Espírito Santo movendo, testificando ali na vida da pessoa. Né? O culto é isso. O culto é isso. O culto a Deus na congregacional é isso. Entendeu? Por isso que o bom culto congregacional é bom. É algo de Deus. É. Até a convenção, até o convencimento está com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a Bíblia fala que se o homem pecar contra o Espírito Santo, não tem conserto. Se o homem pecar contra o Espírito Santo, não tem conserto. Já vi várias teses, antíteses sobre isso. Vi várias teses e antíteses sobre isso. E a síntese é o seguinte, esse texto. O pecado com o Espírito Santo é quando você nega o Espírito Santo. Decisivamente, se você morre em seu Espírito Santo. E aí não vai ter perdão. Toda pessoa que morre em seu Espírito Santo não vai ter perdão para ela. E pastor, o pior pecador do mundo, se ele receber o Espírito Santo, ele é agraciado com a graça do Pai. Mas o pecador, o mais ético e mais correto do mundo, honesto, se ele falar, olha, eu gosto de crente, gosto da palavra, mas eu não quero aceitar Jesus, não. Não quero aceitar Jesus, não. Eu gosto de crente, gosto de ouvir a palavra, gosto de ver os ensinamentos, mas eu não quero nenhum compromisso com o Espírito Santo. Ele lá e eu cá. Então, essa pessoa, ela pecou contra o Espírito Santo, porque ela rejeitou a obra de Deus na vida dela, e ela não vai ter perdão nos seus pecados. Por isso que é o pecado contra o Espírito Santo. Já vi de vários eruditos, vários homens prolixos, homens que estudam, se debruçam sobre a matéria, sobretudo na área de soteriologia, sobre isso. Um dia um professor falou isso na sala de aula. Né? E é algo que é mais sucinto.
Então, queridos, que você busque o Espírito Santo de Deus. Que você busque o Espírito Santo de Deus. Então que Deus abençoe você, todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Porque, queridos, o que importa é nós sermos cheios do Espírito Santo. Né? Sermos cheios do Espírito Santo. O que importa é nós termos a unção e a graça do Espírito Santo sobre nossas vidas. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada na mão. O Espírito Santo ele vai te guiar. Sua vida O foi Espírito Santo vai te conduzir. cravada na cruz. Quem passou por ele, O Espírito Santo ele vai te orientar. compaixão. A rosa O Espírito Santo ele é amigo. Ele é conselheiro. sem respiração. Ele vai te ensinar o caminho certo que você deve andar. Quando você for para a esquerda ou para a direita, uma voz te dirá: esse é o caminho que deve andar. Esse é um livro chamado Senhor, ensina-me a orar, um clássico de oração. Glória ao Senhor. É um clássico que eu sempre oro e vejo, porque a oração é algo que nós devemos ter sempre. A oração, ela vem com o Espírito Santo. Eu me lembro que a primeira alma que eu ganhei, o Espírito Santo falou comigo: Oséias, pregue apenas a palavra, pregue apenas a verdade. Permita-me usá-lo. E aquela alma veio para as mãos de Deus. E eu vejo que o Espírito Santo, queridos, quer fazer isso em nossas vidas. O Espírito Santo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu não sou nada. É o Espírito Santo em mim. Eu me lembro, um dia um pregador foi fazer uma pregação, tinha 10 anos. Ele falou: quem quer receber o Espírito Santo? Eu fui para a frente da igreja, chorando. E todo dia nós devemos nos converter ao Espírito Santo. Todo dia nós devemos adorar Jesus, Espírito da verdade. Nós devemos ser usado, instrumento, como ferramenta na mão do Espírito Santo. E se você quiser, você será uma flor. Deus abençoe, querido. Que o Espírito Santo te use. E eu oro para que o Espírito Santo faça você um grande instrumento, uma grande ferramenta nas suas mãos. Que o Espírito Santo faça você um grande baluarte nas suas mãos. Essa é a minha oração. Busque o Espírito Santo. Fale comigo: Espírito Santo, preciso do Senhor, preciso de você. Me usa como instrumento. Aplana aquilo que precisa ser planado. Me mostra o caminho. Me mostra o caminho que eu devo andar. Conserta as minhas veredas e me usa nas tuas santas mãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês.
Um forte abraço. Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração.